Quando a gente fala de Getúlio Vargas, a gente lembra de um cara que ficou muito tempo no poder. Aliás, é o presidente que ficou mais tempo no controle do Brasil. Ele ficou 15 anos no primeiro governo dele, no que ficou conhecido como Era Vargas. Depois ficou mais 4 até o suicídio em 1954. E aí a gente tem que se perguntar como é que ele conseguiu se manter tanto tempo, né? Primeiramente, evidentemente, por causa das alianças que ele tinha, pelo apoio do exército, pelo apoio dos industriais, pelo apoio da classe média, de uma parte importante da sociedade, a parte poderosa, vamos dizer assim, da sociedade, e que se apoiava também nos tenentes, né, nos antigos tenentes, que eram antigos adversários que viraram aliados do Vargas. Mas não é só isso. A permanência do Vargas também tem a ver com a propaganda, tem a ver com a censura. A gente tem essas duas coisas se somando para construir uma imagem positiva do Vargas o tempo todo. Desde o começo ele procurou mostrar que ele era uma pessoa adequada para o cargo, que ele tentou justificar o golpe de 1930, a revolução, ele tentou justificar o porquê que ele estava no controle. Evidentemente que nem todo mundo concordou, por isso que teve a Revolução de 1932, a Revolução dos Paulistas ou a Guerra dos Paulistas, mas de qualquer forma ele procurou mostrar da forma mais positiva possível a sua imagem, e ele usou fartamente da propaganda para fazer isso, e usou também da censura, do controle da imprensa, o controle do que era publicado. E se isso já era forte desde o início, vai ficar ainda mais forte a partir de 1979, depois do golpe do Estado Novo. A gente vai ter em 1939 a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha uma função clara de controlar o que era publicado sobre o governo, de controlar o que era publicado de maneira geral, para passar uma imagem positiva do Brasil, de que o Brasil estava funcionando, de que a nação estava funcionando, as engrenagens estavam todas trabalhando da maneira adequada. E para passar essa imagem positiva, o DIP controlava, ele censurava a imprensa. O que é a imprensa naquele momento? A imprensa é basicamente o jornal, a revista, o rádio. O rádio era o grande meio de comunicação naquela época, não existia televisão. Então muita gente sentava em volta do rádio, no fim da tarde especialmente, para ouvir. E o DIP também cria propaganda do governo. Uma imagem positiva precisava de propaganda, como regimes europeus, por exemplo, o nazismo, o fascismo já faziam. E o Vargas, de certa forma, se espelhou profundamente nesses sistemas. Para criar uma imagem positiva, ele precisava fazer propaganda, ele precisava criar folhetos, ele precisava criar materiais didáticos que eram divulgados na escola, as cartilhas. Ele precisava criar notícias, ele precisava criar uma série de coisas para que as pessoas acreditassem no governo. Na época eles criavam os cinejornais, na época eles criavam também os documentários que eram passados no intervalo ou antes de algum filme no cinema, porque era o grande meio de comunicação visual daquele momento. Além disso, o governo também criou um programa de rádio específico, que era a Hora do Brasil, que passava todo dia no fim da tarde. Todas as rádios do Brasil eram obrigadas a transmitir esse programa, onde o presidente, os ministros falavam com a população, e dessa forma ele criou um vínculo, né? As pessoas podiam ouvir o presidente falando com eles, dava a impressão de que o presidente estava falando diretamente com eles, com os trabalhadores do Brasil, com a população de maneira geral. Além disso, o governo também se apropriou de elementos culturais, de manifestações culturais, como a capoeira e como o samba, que eram muito difundidos no Rio de Janeiro, especialmente, em outras capitais do Brasil. O samba que estava crescendo em importância, que valorizava o vadio, que acaba sendo apropriado, ressignificado pelo governo, que passa a representar um elemento de propaganda também. Muitas marchinhas de carnaval, muitas composições de samba passam a louvar o governo, e aí o samba passa a fazer parte desse elemento de propaganda do governo. Claro que para fazer tudo isso ele precisava justificar também o governo dele, mostrar que ele estava fazendo alguma coisa, e aí é que a gente insere o trabalhismo, aí é que a gente insere aquele contexto todo de criação de leis do trabalho, da CLT, dos direitos trabalhistas que são dados, entre aspas, para a população, e que acabam justificando tudo aquilo que o presidente fala, os anúncios que ele faz em torno da criação de leis que favoreçam os trabalhadores, mas os trabalhadores, evidentemente, os trabalhadores da cidade, porque os trabalhadores do campo, a população rural, ela não foi atendida pelo Vargas. E aí a gente tem que lembrar que a economia estava crescendo, a população urbana estava crescendo, logo a gente veria uma transformação, né, um êxodo rural em direção à cidade, porque se cria emprego nas indústrias, se cria uma série de empregos no setor de serviços e assim por diante. Então Vargas usa tudo isso, ele faz inclusive a comemoração anual do Dia do Trabalho no 1º de maio, em estádios que ficavam lotados. Muita gente diz que muitos trabalhadores eram obrigados a participar, mas de qualquer forma era ali que ele fazia um ritual de propaganda, um ritual de mostrar tudo que ele estava fazendo para os trabalhadores, e que por isso os trabalhadores tinham que ser ordeiros, organizados, e que
deveriam colaborar com o governo. O que eu quero dizer é o seguinte, que tudo isso, a propaganda, a censura, a mostra dessas ações do governo, elas foram usadas para criar uma imagem positiva do presidente, do Getúlio Vargas, como o grande líder da nação, como o pai dos pobres, como ele ficaria conhecido. Isso funcionou muito bem, né? Porque o Vargas, ele ficou 15 anos, foi ditador no Estado Novo, um ditador declarado no Estado Novo, e ainda assim ele seria eleito em 1950. Então a propaganda e a censura, elas funcionaram muito bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Um abraço pra vocês, tchau!